paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos e para todos que estão ouvindo esse aparelho de som. Estou muito feliz em estar na casa do irmão, juntamente com o irmão Edinaldo e sua família, para anunciar a palavra de Deus e para reunir com o irmão. E é muito bom saber que tem pessoas ouvindo aqui nessa noite a palavra de Deus. Isso é um sinal que vocês são de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero deixar para vocês e para nós uma palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18. Louvado seja Deus, versículo 23, versículo 24 e o versículo 25. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu sempre costumo dizer, onde eu tenho passado, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é propriedade de religião alguma. A Bíblia Sagrada é as Escrituras santas que foram escritas para aviso nosso, para aviso do homem. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 18, versículo 23, 24 e 25, diz assim: mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus. Amigos ouvintes da palavra do Senhor e meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que um homem, ouvindo isso, ficou muito triste. O que será que esse homem ouviu que ele ficou muito triste? Que palavras foram essas que Jesus falou para esse jovem rico aqui desse texto, que ele ficou muito triste? Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós ouvimos palavras que nos deixam tristes. Muitas das vezes nós ouvimos coisas que nos entristecem. E muitas das vezes até a própria palavra de Deus causa tristeza nas pessoas, causa repúdio nas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não aceitam o que está escrito na palavra de Deus. Mas é preciso entender que o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tudo que Jesus deixou para nós, foi para o nosso bem e foi para aviso nosso. Aquele jovem era rico e quando ouviu Jesus dizer algo para ele, ele saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades, era muito rico. O que será que esse jovem ouviu que causou essa tristeza nele? A Bíblia diz que esse jovem com muita riqueza e religioso, ele perguntou para Jesus o que precisava fazer para ter a salvação. Jesus chegou para ele e falou para ele obedecer os mandamentos. Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos, a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo essa palavra nessa noite, que se realmente você estiver interessado em ter a salvação, se realmente nós estamos interessados em quando a gente partir dessa vida para a eternidade, é melhor a gente começar a ouvir os conselhos de Jesus. Tem muita gente ouvindo conselho de religião, ouvindo a voz de pastores, ouvindo a voz de padres, ouvindo a voz apenas da religião. Mas Jesus, ele não tinha uma religião. Nós não temos uma religião. Nós precisamos aprender a ouvir os ensinamentos de Cristo Jesus. Afinal, o dono do céu não é o padre, não é o pastor, não é quem fundou uma religião. O dono do céu chama-se Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos,
eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar, para quando eu voltar, vocês estejam comigo outra vez. Então, o prazer de Deus é que todo homem venha estar na eternidade com Deus. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, pensa que morreu e acabou. Mas, infelizmente, não é verdade. O diabo, Satanás, tem colocado na mente das pessoas que o que ele precisa fazer é aproveitar a vida enquanto ele é jovem, enquanto ele é novo, curtir a juventude, curtir a sua mocidade. Mas Jesus, quando ele veio, que ele nasceu ali de Maria, que ele veio trazer salvação para a humanidade, ele disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então nós temos uma alma, nós temos um espírito e nós temos um corpo. E a Bíblia diz que um dia nós vamos morrer fisicamente. E o nosso corpo vai para debaixo do pó da terra, sim, vai virar pó. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o corpo volta para a terra, para o pó, porque do pó foi feito, mas a nossa alma volta para Deus. E quando a nossa alma volta para Deus, a nossa alma é colocada em um lugar de espera para aguardar o dia do juízo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, que isso é promessa de Deus, é promessa de Jesus, irá tocar uma última trombeta. E quando essa última trombeta tocar, todo mundo vai ter que ressuscitar. Não importa se era católico, se era evangélico, se era espírita, se era feiticeiro, se acreditava em Deus, se não acreditava em Deus, se era ateu, se não era ateu, não importa. Não importa se você acredita na Bíblia ou não acredita. Não importa se muitas pessoas não acreditam em Deus ou não acreditam. O fato é que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que todo mundo vai ter que se dobrar diante de Deus, diante de Jesus, no dia do juízo. Quando a última trombeta tocar, a alma vai sair de onde tiver. Se estiver no lugar de tormento, em chamas, vai sair de lá. O corpo vai ressuscitar, a alma vai entrar dentro desse corpo para se apresentar diante de Deus. Louvado seja Deus, a sua alma dentro do seu corpo. Então aquele jovem, ele ficou triste porque ele queria saber o que precisava fazer para ter a salvação. E nós estamos vendo nos dias de hoje que as pessoas estão correndo para um lado, correndo para o outro, preocupadas com o trabalho, preocupadas com a sua saúde, preocupadas com a sua família. Tudo isso é importante, mas existe alguma coisa muito mais importante, até mesmo do que a nossa própria vida. Sabe o que é? A nossa alma, a nossa salvação. E para a gente ter a nossa salvação, a gente não vai encontrar salvação em nenhuma igreja evangélica, não vai. A gente não vai encontrar salvação em nenhuma igreja católica, não vai. Aliás, ninguém encontra salvação em religião alguma, porque a salvação é um mérito dado exclusivamente a Jesus Cristo, porque foi Ele que na cruz do Calvário pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado, e deu a oportunidade de hoje, se você quiser, você dizer: Jesus, me perdoa, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero ter somente o Senhor Jesus como meu Deus, como meu guia, como meu protetor, como meu santo. Nós estamos vivendo, e eu tenho passado nessa cidade, e eu tenho visto que essas cidades têm muitos santos, né? As religiões, muitas das vezes, colocam muitos santos para as pessoas. Eu admiro até a fé dos religiosos que têm seus santos, têm suas devoções, mas eu quero dizer para você, hoje aqui está presente um santo que quer ser o Deus da sua vida, que você não consegue ver, mas é um santo, o Santo Jesus, que quer entrar no seu coração, que quer transformar a sua vida, que quer perdoar os seus pecados, e o melhor de tudo, é um santo que vai estar com você todos os dias, não mais na sua parede, não mais no retrovisor do seu carro, não mais numa casinha de vidro, ou dentro de um templo de pedra, mas Jesus quer morar dentro da sua vida.
morar dentro do seu coração e transformar você numa nova pessoa, numa nova criatura. Eu não vim convidar ninguém aqui para ser evangélico. Deus me defenda. Não vim convidar ninguém aqui para participar de religião nenhuma. Eu quero dizer para você o seguinte, que os dias da sua vida estão contados. Eu vim aqui dizer nessa noite para você que os dias da sua vida e da minha vida estão contados e está se passando rapidamente. Quando eu era menino, antigamente eu via que o tempo demorava a passar. Mas hoje, ontem eu cheguei aqui quinta-feira, hoje já é sábado. E o tempo está passando rapidamente, e isso é promessa de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os tempos seriam abreviados, seriam apressados. Deus tem pressa que você vá até Ele. Deus tem pressa que vocês vão até Ele. E infelizmente o Deus dessa nação, infelizmente o Deus desse país não está sendo Jesus Cristo. As pessoas, se tivessem Jesus como seu Deus, estariam observando, não haveria tanta violência, não haveria tanta desgraça. Jesus disse que no fim dos tempos, guerra seriam da sua própria casa. E não é isso que nós estamos vendo? Pai causando mal para os seus filhos, né? Pessoas causando mal ao seu próprio irmão. Mas eu quero dizer, isso é profecia que Jesus disse. Nos últimos dias haveriam pessoas enganadoras. Nos últimos dias haveriam pessoas falsas. Nos últimos dias a Bíblia diz que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Já viu a pessoa amante de si mesma? Ele se preocupa apenas com ela mesma. Ele se adora. Louvado seja Deus. Aquele jovem queria saber o que tinha que fazer para ter a salvação. Jesus disse, você conhece os mandamentos? São as escrituras que testificam de mim. Jesus disse, você conhece os mandamentos? Jesus começou a dizer para ele, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E os mandamentos continuam. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E os mandamentos continuam. E isso aqui não é algo que um pastor escreveu. Isso aqui não é algo que um padre escreveu. Isso aqui foi algo que está escrito há mais de 2000 anos atrás, que relata o que Jesus fez e passou por nós e deixou escrito para a gente seguir e obedecer. Aquele jovem, sabe o que aquele jovem disse? Aquele jovem tinha religião, assim como a maioria das pessoas. Sabe, o que não falta é religião. Tem religião para todo gosto. Tem religião para quem é homem, para quem não é homem. Tem religião para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus. Tem religião para todo gosto. Mas nenhuma religião pode transformar a vida de ninguém. Nenhuma religião tem o poder de apagar pecado. A única pessoa que pode apagar o seu pecado e lançar todo o seu passado no mar do esquecimento chama-se Jesus. A Bíblia diz, ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlata, louvado seja Deus, preto como carmesim, ele se tornará mais branco do que a lã. Porque o homem, quando você comete um erro contra alguém, alguém te perdoa, e às vezes te perdoa falsamente, e às vezes, hora vai outra, lembra do que você fez. Sabe, o homem, ele lembra do seu passado, mas Jesus, ele te perdoa e transforma você numa nova criatura e não lembra mais do seu passado. Aquele jovem disse, olha Jesus, eu já obedeço os mandamentos, eu já tenho religião, eu já pratico práticas boas, né? Aquele jovem, por certo, distribuía alimentos para os pobres. Aquele jovem era um jovem que praticava boas obras, mas Jesus olhou para ele e amou aquele jovem e disse, ainda te falta uma coisa. Ninguém o evangelho com a palavra de Deus, sabe? Mas Jesus disse assim, olha, dê de graça o que vocês receberam de graça. Jesus nunca ganhou dinheiro para curar ninguém. Jesus nunca precisou vender nada para ninguém como símbolo de santidade ou de sacrifício. Não.
Você não depende de ser evangélico para ter salvação. Você não depende de ser um católico para ter salvação. Você não depende de sacrifícios, andar escadaria de joelho, sabe? Você não precisa dessas coisas, porque o seu pecado, Jesus carregou na cruz, lá no Gólgota, quando ele foi crucificado, no meio de dois bandidos, olha, dois bandidos, ladrão que não valiam nada, que mereciam a morte, porque sabe o que a gente merece? A morte, porque a gente é pecador, todos nós somos pecadores. O que vai diferenciar um dos outros é quem é que recebeu e aceitou a salvação de graça de Jesus. Quem é que está reconhecendo o sacrifício que Jesus fez? Quando você busca outras coisas além de Jesus, você está dizendo: Jesus, somente você não é suficiente para mim. Fica aí que eu vou buscar outras coisas. E a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então você só precisa de Jesus. Esqueça a religião, esqueça sacrifício, sabe? Busque o Senhor Jesus, leia a Bíblia. Não seja enganado por pastor, por padre, por religião, por ninguém. Porque nós vivemos uma época em que estão pregando uma meia verdade. Quando Jesus estava no meio de dois bandidos na cruz, o da esquerda olhou para Jesus e disse assim: se tu és o filho de Deus, desse ladrão. Ele queria ver para acreditar. Aquele ladrão da cruz que estava sendo condenado à morte, crucificado ali, queria ver com seus olhos alguma coisa para ter fé. É por isso que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você depende de algo para olhar, para poder orar a Deus, você não está tendo fé em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que adorem a Deus, adorem em Espírito e em verdade. Você consegue ver Deus? Você não consegue ver Deus, mas você sabe que Ele existe. E nesse momento Ele está falando com você, dizendo: olha, só precisa de mim. Creia naquilo que eu fiz por você. Jesus disse assim: todo poder foi me entregue no céu. Todos os seres humanos, nascidos de mulher, são criaturas e não tem poder nenhum para te perdoar, nem para te ouvir, nem te salvar. Mas Jesus, Ele te ouve e só Ele pode te salvar. O ladrão da cruz não acreditou quem era Jesus. O ladrão da cruz não acreditou no poder que havia em Jesus e que é em Jesus. Mas o da direita, o outro bandido da cruz da direita, olhou para Jesus e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Olha o que ele disse. Deus praticou. Você já pode ter matado gente. Você pode ser um vazio pecador. Quando o homem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Porque no dia do julgamento, no dia do juízo, Deus não vai passar a mão na cabecinha de ninguém. Não importa se tem dinheiro, não importa se tem fama, não importa se tem religião. Deus não vai nos julgar pela religião que nós frequentamos. Deus vai nos julgar pelo que está escrito na sua palavra. Sabe? Não importa que religião você participa. Eu quero dizer para você: saia de religião e siga o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou. E a Bíblia diz: aquele ladrão da cruz da direita disse para aquele bandido da esquerda: você não sabe o que você fala. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí não tem pecado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, Maria, a mãe de Jesus, estava ali próximo de Jesus na cruz, vendo o sangue de Jesus sendo derramado, vendo a atrocidade que cometeram com Jesus. Sabe por que crucificaram Jesus? Porque rejeitaram os ensinamentos de Jesus. As pessoas queriam continuar vivendo naquelas práticas que eles aprenderam na religião. Mas Jesus veio trazer um novo mandamento. Quando nós hoje dizemos para as pessoas: olha, você não precisa ser evangélico.
Você não precisa de catolicismo romano, porque toda e qualquer religião ela ensina a palavra de Deus de forma distorcida, de uma forma que você seja prisioneiro daquele sistema, e naquele sistema traz muitos lucros para eles. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue pagar para ter a salvação. Jesus olhou para aquele ladrão da cruz e disse: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão da cruz não era batizado, não era evangélico, não tinha religião, simplesmente era um pecador, desgraçado, bandido, mas que se arrependeu e creu apenas em Jesus. Maria estava ali vendo o pecado daquele homem, e ela não tem poder para perdoar de ninguém, apenas foi uma serva de Deus, fervorosa, fiel, que deixou um mandamento para nós, dizendo: façam tudo que Jesus vos disser. Nós admiramos a serva do Senhor que ela foi, Maria. Foi uma mulher temente a Deus, que obedeceu a palavra de Deus. Mas a verdade é precisa ser dita: Maria foi uma criatura, assim como você é, mas que foi uma serva do Senhor, usada por Deus. Assim como Deus do céu escolheu Maria para um plano glorioso, para que Jesus pudesse encarnar, Jesus queria usar também. Assim como Deus salvou Maria, quer salvar você também, transformar a sua vida. Sabe? É preciso examinar as Escrituras para ter a salvação. Jesus disse para aquele jovem rico que queria saber o que tinha que fazer para ter a salvação. Jesus disse assim: olha, Jesus olhou para aquele homem, amou aquele homem, aquele jovem, porque Deus ama todo mundo. Mas é preciso entender que Deus não é apenas amor. Jesus não é apenas amor. Jesus é amor, mas Jesus é justiça. E não esqueça, Deus é amor, mas Ele é Deus. Ele é o Criador. E nós não temos poder sobre Deus para escolher alguma coisa, para determinar alguma coisa para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus olhou para aquele jovem e disse: vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Aquele jovem, quando ouviu isso, porque era muito rico, o coração dele estava preso no dinheiro. Ele viu que o mandamento de Jesus, o chamado de Jesus, era difícil demais para ele. Jesus tocou exatamente no ponto que ele estava apegado. Jesus tocou no ponto no coração daquele homem, exatamente naquilo que ele estava colocando acima do reino de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que o tempo está acabando para você, e o tempo está acabando para mim. Só existe um caminho da gente ter salvação. Procure Jesus urgentemente. Procure Jesus urgentemente. Onde você vai encontrar? A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe os homens maus os seus caminhos e se converta ao Senhor, que é misericordioso para perdoar. Aí eu faço uma pergunta: onde é que a gente vai encontrar Jesus? A gente vai encontrar Jesus numa religião? A gente vai encontrar Jesus em um bar? A gente vai encontrar Jesus onde? Sabe o que é que Jesus diz? Você quer falar com Deus? Entre no teu quarto, fecha a sua porta, sabe? Ore ao Senhor em silêncio, que Ele vai te responder. Publicamente Ele vai te responder. Deus é Espírito, então quero dizer para você nessa noite: busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque depois da morte, olha o que a Bíblia diz interessante: depois da morte não existe mais perdão de pecados para depois que a gente morre. Jovem, quando diz assim: venda tudo que você tem e reparta com os pobres, depois me siga. Ele saiu triste com a palavra que Jesus tinha dado a ele. Talvez você não esteja muito feliz com a palavra que você está ouvindo hoje, mas eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus não foi escrito para
para satisfazer os nossos ouvidos, sabe? Mas o Evangelho de Jesus foi escrito para salvar a nossa alma do fogo do inferno, da condenação eterna. Nem sempre a gente escuta o que quer, mas Deus sabe o que nós precisamos e Ele sabe o que é melhor para nós. E o melhor para nós não é a gente ter riqueza. O melhor para nós não é a gente ter uma casa boa, um carro bom, porque tudo passa. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tudo vai virar pó isso aqui, ó. Existiu duas cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra. Os moradores de Sodoma e Gomorra eram idólatras. Casavam homem com homem, casavam mulher com mulher, adoravam a deuses, que é proibido pela Bíblia Sagrada. E Deus mandou fogo e enxofre e destruiu aquelas duas cidades. No dia de dilúvio, talvez você não conhece a história de Noé. A geração passada, que foi a geração de Noé, Deus mandou um aviso dizendo: olha, eu vou destruir toda essa geração. Entra aí na arca, porque eu vou acabar tudo. Da mesma forma é hoje. Jesus é a nossa arca. Jesus é o nosso escape, para a gente se livrar da condenação eterna e da condenação física também. Mas poucos querem saber de Jesus. Por quê? Por que poucos querem saber de Jesus? Porque Jesus disse assim, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus disse: eu sou a porta estreita. Poucos são cientes pela porta estreita, mas é o caminho que conduz à salvação. Agora a porta larga é o caminho que você pode fazer tudo, mas é o caminho que te leva para o buraco. Aquele jovem, quando escutou o mandamento de Jesus dizendo: olha, deixa tudo isso aí e me segue. Deixa, tira o teu coração da idolatria, tira o teu coração do dinheiro, tira o teu coração das coisas dessa terra e saiba que você vai morrer e você não vai levar nada. A única coisa que você vai ter depois da morte vai ser um trono que você vai estar ajoelhado diante dele e dois livros abertos: o livro da vida, para saber se ninguém terá desculpa diante de Deus no dia do juízo. E não existe essa conversa de dizer: ah, Deus me coloca onde Ele quiser. As pessoas vão para um ponto de ônibus e pegam determinado ônibus, ou determinado táxi, ou determinada lotação. Não sei como é que se chama aqui em Alagoas, chama-se lotação, né? Louvado seja Deus. As pessoas pegam um ônibus, um metrô, uma condução que seja, porque ela sabe exatamente para onde vai ser o terminal daquele ônibus, sabe o caminho que vai percorrer. Exatamente. Quem está em Cristo, nova criatura é, e sabe o caminho que está trilhando. Então eu quero dizer para você nessa noite: Deus te ama muito, e você tem uma alma que é preciosa para Deus. Mas se você fizer vista grossa para o que está escrito aqui, não chega ao Pai. Vai chegar sim, mas para um dia do juízo, como todo mundo. A Bíblia diz assim, olha, que Deus reunir todas as pessoas do mundo, todas as pessoas. Ou tem gente que se acha melhor que as outras. Um é o pobre, outros é famoso. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus vai juntar todo mundo como um ajunta o rebanho das ovelhas. Só que vai haver uma separação. Uns vai separar, uns vão ser colocados na sua esquerda e outros vão ser colocados à sua direita. E o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, não é a Maria que vai dizer isso, não é Antônio, não é eu, não é o padre, não é o pastor, não é quem é bonzinho, não é quem é rico, não é quem é milionário, não. Nós precisamos entender que Jesus foi quem fez tudo. Ele é o dono de tudo, Ele quem criou a terra, Ele quem criou o céu, Ele quem criou Maria, Ele quem criou Antônio, Ele quem nos fez, é Deus que nos fez. No livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nós vemos aí, ó, gente milionária se matando,
gente milionária com depressão, se matando, morrendo, pelo fato porque não tem o Espírito de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Você pode não ter nem o que comer em casa, mas se tu tiver Jesus, tu tem tudo. Tu tem tudo, porque o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, vai para debaixo do pó. Mas depois da morte a gente vai enfrentar, sabe o quê? Uma eternidade. Será que vale a pena viver 100 anos distante da graça de Deus? Será que vale a pena? Se o homem vivesse 500 anos, não valeria a pena. Porque só chega no céu não é quem é bonzinho, quem pratica boas obras. Só chega no céu aquele que reconhece e se esforça. A lei de Deus foi escrita no céu a Jesus, não há salvação. Então eu quero dizer para você nessa noite, busca o Senhor, porque o tempo está acabando. Em breve Jesus vai voltar nas nuvens do céu. O Senhor vai separar as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Os que estiverem à sua esquerda, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E essas pessoas vão dizer assim: como assim o Senhor não me conhece? Eu tinha uma religião, eu curei, Senhor, no teu nome, eu profetizei, Senhor, no seu nome, eu cantava no coral da igreja, eu ia para a escola dominical, eu acendia a vela, eu rezava, eu ia para as procissões, eu fiz primeiro catecismo, primeira comunhão, segunda comunhão. Como assim o Senhor não me conhece? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade, porque eu tive fome, não me deu de comer, tive sede, não me deu de beber, estava nu, não me vestiu, não praticou o que Jesus ensinou, seguiu apenas uma religião. Uma religião é como um sino numa torre de um templo religioso, que alguém vai lá e bate nele, e ele faz um barulho naquela hora, mas depois que para aquele barulho, ninguém não mais lembra, e aquilo não serve mais para nada. É por isso que a palavra de Deus diz: produza frutos do Espírito Santo. Quem aceita Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, e o seu corpo agora é morada de Deus, e ele vai praticar não boas obras humanas, mas o que ele praticar vai ser a obra de Deus que está na vida dele, é o fruto do Espírito. É essas obras que agradam a Deus. Não é o que eu faço de bonzinho apenas pelo meu próximo, mas é o que eu pratico guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, amarra a mão em pé e joga no fogo eterno. Mas vai dizer aos que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, porque você obedeceu a minha palavra e fez a minha vontade. Então procura Jesus, porque só Jesus pode te salvar. Não existe perdão depois que morre. Não existe perdão depois da morte. A Bíblia diz: depois da morte segue-se ao juízo. E depois da morte nós vamos estar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Depois da morte não adianta vela, não adianta padre, não adianta reza do sétimo dia, porque não existe fogo do purgatório. A Bíblia diz que não existe fogo do purgatório. O único fogo que existe é o fogo do inferno. E a Bíblia diz que no inferno o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Deus quer que o ser humano vá para esse lugar? Não. Deus não quer que ninguém se perca, mas é nós que inventa muitos caminhos. É um homem que procura muitos caminhos e vai se afastando de Deus, se afastando de Deus. Quando Adão e Eva pecou, Deus fez um homem perfeito. Olha, Deus é perfeito. É um homem que se enche de cachaça e contrai doença. É um homem que se enche de droga e contrai doença para si. Mas Deus fez tudo perfeito. O alimento do homem foi perfeito. O corpo do homem foi feito perfeito. Mas o homem tem se distanciado de Deus e contraído um monte de coisa que não presta. Aí a Bíblia diz assim: pelo pecado do homem veio a morte. Louvado seja Deus.
Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Mas por Jesus Cristo entrou a salvação a todos os homens. Adão e Eva eram perfeitos diante de Deus. Não tinha pecado. Viviam no paraíso, os dois. Todo fim de tarde Deus falava com o homem. Preste bem atenção, você que está ouvindo. Você que está interessado pela palavra de Deus. Preste bem atenção nisso aí, eu já vou terminar. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão, viu que Adão estava sozinho. Adão viu que todo animal tinha uma companheira. E ele se sentiu só. Não foi Adão que pediu uma mulher. Foi Deus que viu a necessidade do homem e fez a mulher para o homem. Foi um presente de Deus para o homem. Não deixe, mulher, que Satanás transforme no homem fez. O homem e a mulher viviam no paraíso. Não tinham necessidade de nada, porque é Deus que cuidava dele. Quem tem Jesus não se importa com as coisas do mundo, porque Deus cuida dele. Todo fim de tarde, preste atenção nisso aí, todo fim de dia, o próprio Deus ia conversar com Adão e Eva, e dizia: Adão e Eva, como é que vocês estão? E conversavam com eles, e dialogavam com ele. Todo fim de tarde acontecia isso. Mas Deus deixou um limite para eles. Deus colocou um limite para eles. Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas não querem ter limites. E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porque o ser humano está querendo ser Deus. E a Bíblia diz que o homem tem adorado mais a criatura do que o Criador. Então, Deus conversava com Adão e Eva. Mas chegou um dia que Deus disse assim: Adão e Eva, vocês podem comer de todo o fruto que está no meio do jardim. Está vendo esse jardim aí? É interessante que Deus criou a terra inteira, mas dentro do planeta Terra, Deus criou um lugar especial para colocar o homem. O jardim do Éden. Deus, com a sua mão, plantou o jardim do Éden e colocou o ser humano lá dentro. E disse: vocês podem comer de tudo que está aqui, mas do fruto que está no meio do jardim, vocês não comam. Aquilo era um ponto de obediência que Deus colocou. Hoje Deus está pedindo a você. Hoje Deus está falando com você. Você é capaz de deixar essas coisas que não agradam a Deus e me servir? E me seguir? Deus disse: olha, não coma do fruto que está no meio do jardim. Mas o diabo entrou na serpente e foi lá no ouvido da Eva. Satanás usou a serpente e disse: como é que Deus tem dito para você que você não pode comer desse fruto? Não, você pode sim. Coma desse fruto, você vai ser igual a Deus. A mulher cresceu os olhos, quis ser igual a Deus e comeu daquele fruto. Quando eles comeram daquele fruto, foram expulsos da presença de Deus e o pecado chegou até nós. Mas vejam a época. Existia algum padre naquela época? Existia alguma imagem naquela época? Existia alguma religião naquela época? Não. Deus tinha comunhão diretamente com o homem. É isso que Deus fez em Jesus. Através de Jesus, Deus te deu a liberdade de você não depender de religião alguma, de ter acesso de novo, direto a Deus. Então procura Jesus enquanto é tempo. Tu sofres do diabo, viu? Estamos vendo aí, ó, doenças. Existem 3 formas de Deus punir os. Nós vemos na Bíblia 3 formas de Deus punir o homem por causa do seu pecado. É através da fome, é através da guerra e é através das doenças. É isso que a gente está vendo por aí. Guerra. Outro país agora recentemente entrou em guerra. Sabe? Nós vemos aí doenças e mais doenças. Muitas doenças. Os homens desenvolvem muitos medicamentos para controlar, mas não conseguem. Fome, ninguém consegue dar jeito na fome do mundo porque é a profecia. O único medo de você escapar da ira de Deus não é fazendo uma compra para durar um ano, não é armazenando dinheiro na sua caderneta de poupança, não é comprando, não é fazendo
investimento no ramo imobiliário, não há investido na bolsa de valores, ninguém vai escapar da ira de Deus, a não ser por Jesus. Por Jesus. Então procura Jesus, hein? Porque Ele te ama e Ele quer salvar a tua alma. Não importa, o seu corpo vai para o pó. Se preocupe agora com a sua alma e com o seu espírito. Agrade a Deus. Não, mas o pastor vai reclamar. Não, mas o padre vai reclamar. Não, mas eu vou perder os meus amigos. Você quer agradar a Deus? Ou você quer agradar os homens? Aí a Bíblia diz, é melhor agradar a Deus do que os homens. Porque não vai ser o pastor, não vai ser a religião, que por amor de mim não é digno de mim. Jesus disse assim, olha, uma vez Jesus multiplicou pão, sabe? Um dia Jesus estava com uma multidão lá bem grande, faltou comida. E Jesus olhou para aquela multidão e disse, olha, essa multidão vai se perder, é longe. Temos que dar comida para essa multidão. Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Os discípulos disseram, Jesus, ninguém tem essa quantidade de dinheiro para alimentar mais de 5.000 pessoas. O que nós temos aqui é um pouquinho de pão, alguns peixinhos. Quando o ser humano olha as coisas com os olhos carnais, ele não enxerga o milagre que Deus pode fazer na vida dele. Mas quando o homem olha apenas para Jesus e acredita em um Deus que não está numa casinha de vidro e nem está pendurado numa cruz, ele olha para um Deus que está no céu, mas que está aí dentro do seu coração. Você vê o que Deus pode fazer na sua vida. Jesus pegou aquele pouquinho de pão, aquele pouquinho de peixe, multiplicou, ainda sobrou vários cestos. Ai, aquelas pessoas, sabe como é que aquelas pessoas ficaram? Ficaram muito felizes, porque Jesus tinha matado a fome de todo mundo. Aliás, Jesus fez um grande milagre de multiplicar apenas uns pães, uns peixes, em matar a fome de todo mundo. No outro dia, Jesus estava com o dobro dos seguidores, pessoas interesseiras, que queriam apenas milagres, queriam estar perto de Jesus, porque Jesus podia dar pão para eles, dar comida para eles. Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus olhou para trás, para aquela grande multidão que estava seguindo ele, e disse assim, por que você está me seguindo? Por que você diz assim? Se vocês olhou para trás, para a multidão que seguia, olha, se vocês não forem capazes de perder a sua própria vida por amor de mim, vocês não servem para andar comigo. Ser cristão é dar a sua própria vida pelos mandamentos do Senhor e pela palavra de Deus. Vivemos num país que a maioria diz que é cristão, mas ninguém quer sacrificar a sua própria vida pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus. Será que você é um cristão mesmo? Será que hoje se alguém te colocar no canto da parede e disser, você entrega a tua vida por Jesus ou você morre? As pessoas não conseguem abrir mão de nada, não conseguem abrir mão de um vício por Jesus, não conseguem abrir mão de uma religião por Jesus, não conseguem abrir mão de uma idolatria, de uma imagem por Jesus, por nada. Jesus disse, aquele que não for capaz de dar sua própria vida por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. Sabe o que aconteceu? Voltou a metade, ou seja, voltou quase todo mundo. Será? Nós queríamos era pão. Eles podem ter dito isso. Nós queríamos era milagre. E foi embora. Jesus olhou em volta e viu apenas os discípulos. Apenas os discípulos estavam lá. Jesus disse, vocês também vão querer ir embora? Vocês também vão querer ir embora? E os discípulos disseram, Jesus, para onde nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Procura Jesus, viu? Porque Deus te ama, mas Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Só existe um caminho a Deus, Jesus. E só existe um caminho para Jesus, a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, o tempo está acabando. Olha, Jesus vai voltar, não brinque, não brinque. Você está perdendo tempo com esse negócio de religião. Esqueça a religião, esqueça a denominação religiosa. Tenha uma vida com comunhão com Deus. O que importa é isso.
Não é você ter religião alguma, isso não vale nada para Deus. Não vale nada. Um homem chegou para Jesus e disse assim: o que é que eu tenho? O homem chegou para Jesus e disse: bom mestre, nós sabemos que tu és de Deus e ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Mas sabe o que é que Jesus disse? Jesus não quis nem saber de elogio. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então o que as pessoas precisam hoje não é de sacrifício, não é de dar dinheiro em religião, não é de ter religião. O que o homem precisa é ter um novo nascimento. O que é uma pessoa que nasce de novo? Ele esquece tudo que ele aprendeu com religião, com homens, sabe? E começa a aprender tudo de novo com Jesus. Ele começa a engatear e aprender tudo de novo. Deixa toda a sua vida para trás de pecado e tem uma nova vida com Deus. Tenha uma nova vida com Deus e receba Jesus na sua casa. Porque Jesus não quer apenas te curar, Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Palavra maravilhosa, que Deus abençoe. Ou para trazer aqui nessa noite, Deus possa ter falado ao coração de cada um que ouviu essa mensagem. Que o Espírito Santo possa ter tocado, né? Então, o Adriano, a Daniele, o Adriano, todos que ouviram essa mensagem. Que o Espírito Santo possa tocar essa noite, né? Você guarda essa mensagem no seu coração. Saiba que somente Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. Nessa noite, você foi um privilegiado de ouvir essa mensagem. A mensagem que arranca o homem do pecado, que tira o homem da perdição. Que Deus possa ter ordem em cada um e possa essa noite trazer essa noite, através de Jesus. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês, viu? Chegaram agora. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos concluir aqui essa transmissão. Em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.